Olá pessoal, estamos reunidos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos estudando os itens 1 e 2 do capítulo 3, denominado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E os itens que vamos falar hoje, além da parte evangélica, a citação evangélica, também do item 2, que são os diferentes estados da alma na erraticidade. O que Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 14, e versículos 1, 2 e 3. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então isso é importante a gente saber. O que é isso? Que moradas são essas que Jesus diz? Não se turbe, ou seja, não tenha medo do futuro, o pós-morte, que a vida continua, dizendo que nós temos muitas moradas ainda na casa do meu Pai. Então, quem nós podemos entender como morada? São o universo, os mundos, os planetas que compõem o universo infinito. Cada um tem bilhões de sóis, bilhões de estrelas, bilhões de planetas, incontáveis mundos que a gente tem, tudo criação de Deus. Então, cada um desses mundos constitui uma morada diferente, que oferece condições de aprendizado adequadas ao grau de adiantamento espiritual de cada um de nós, de cada um dos seres criados por Deus, né? E dentre esses mundos também existem as moradas do plano espiritual de cada orbe, de cada planeta, de cada mundo, como nós temos aqui. Nossa psicosfera da Terra também tem as faixas vibracionais no mundo espiritual. Então, além dessa pluralidade então, dos mundos físicos, a expressão muitas moradas também se refere aos diferentes planos e esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde os espíritos seguem após o desencarne. A natureza dessas moradas está intrinsecamente ligada ao estado evolutivo de cada espírito. Então, nós determinamos a nossa morada no mundo espiritual. Como? De como estamos vivendo aqui no nosso reencarne, na carne. É aqui que nós estamos construindo a nossa próxima morada, através da nossa faixa vibracional, de como estamos. Então, qual o objetivo disso aqui? Que Kardec traz para nós, que Jesus traz para nós? Que nós, a visão espírita, né, enfatiza a construção da nossa morada futura, que se dá durante a nossa existência terrena e também com as experiências do mundo espiritual. Então, através do aprendizado, na prática do bem, da superação das imperfeições e do desenvolvimento das virtudes, como a caridade e a humildade, elevamos a nossa vibração e preparamos um futuro mais venturoso. Hoje é muito importante nós pensarmos assim, que vivemos sempre hoje a nossa mais importante reencarnação. Nesse mundo que começa já, estamos no meio de uma transição, já falamos sobre isso em vídeos passados, a transição planetária, da importância da nossa regeneração, de nós aprofundarmos as nossas virtudes e também eliminarmos as nossas imperfeições. Isso é fundamental para a nossa caminhada aqui no mundo físico. Então, Jesus diz também que irá preparar um lugar, né? Irei preparar-vos um lugar lá. Como que o Espiritismo explica isso? Não como uma construção de um local físico que ele vai fazer para nós, mas como um progresso que ele deu para nós, pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos, de um progresso natural da nossa evolução espiritual, onde cada um, através do seu esforço e progresso moral, conquista lugar nas diferentes moradas da vida universal. Pensem nisso. Então, resumindo esse trecho evangélico, nós podemos deduzir o quê? Esse trecho que há muitas moradas na casa do meu Pai. Diz o seguinte: primeiro, vai ficar bem facinho de entendimento.
a vastidão e diversidade do universo com seus inúmeros mundos habitados. A existência de diferentes planos e estados vibratórios no mundo espiritual, correspondente ao nível evolutivo dos espíritos. A importância do progresso material, do progresso individual para a nossa evolução e para a nossa conquista de uma morada cada vez melhor lá no futuro nosso pós-desencarne. Essa compreensão, ao mesmo tempo, ela enche-nos de consolo, de esperança, mostrando que a vida, nada mais nada menos, é uma jornada contínua de aprendizado e evolução. Pensem nisso, com infinitas oportunidades de progresso em um universo acolhedor e justo, sempre regido pelas leis divinas de amor e de sabedoria. Pensem nisso, é muito interessante a gente entender essas moradas. Então, aí nós chegamos num ponto, então. No item 2, vai dizer dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, nós primeiros devemos saber o que é isso. O que é erraticidade, gente? Uma palavra que muitos, principalmente não espíritas, não têm conhecimento. Nós vamos esclarecer de uma forma bem didática, simples, para que todos possam entender o que seja erraticidade. Então podemos definir erraticidade como o período compreendido entre a morte física, ou seja, o desencarne, e uma nova existência corporal, uma nova reencarnação. Então, quando nós desencarnamos, nós adentramos o mundo espiritual de acordo com a nossa vibração. Ou seja, se somos pessoas que já estamos caminhando, melhorando as nossas energias, tirando as nossas energias negativas, colocando energias positivas, nós vamos encontrar no mundo espiritual um plano idêntico ao que nós somos. Aí a importância da vida terrena, da melhora nossa aqui. Se estamos mergulhados no mal, somos pessoas que fazemos os maiores absurdos, matamos, roubamos, o que nós vamos encontrar quando abrimos os olhos no mundo espiritual? Vamos estar num plano vibracional negativo, duro, complexo, que nós espíritas chamamos de umbral. E esse umbral é dividido em 3 etapas. O umbral grosso, que é o mais terrível, o umbral médio e o umbral superior, onde estão as colônias espirituais. Então, nós vamos ser recebidos de acordo com o que somos aqui na Terra. Isso é muito importante. Então, a erraticidade não é um estado homogêneo, como disse há pouco. Ela se caracteriza por uma vasta gama de condições e experiências, como disse há pouco, refletindo o nível evolutivo, os pensamentos, os sentimentos e as ações de cada espírito durante a sua última encarnação ou em existências pretéritas. Todos nós temos uma bagagem espiritual que trazemos conosco desde a primeira encarnação. Estamos paulatinamente evoluindo, esse é o nosso objetivo, a evolução. Então, cada encarnação é uma oportunidade para nós aprendermos mais, para quitarmos situações que falhamos no passado e também adquirimos mais conhecimento, lapidamos as nossas escabrosidades, ou seja, as nossas energias negativas, os nossos sentimentos negativos que trazemos conosco e vamos apurando devagarzinho nesse caminho evolutivo. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Que a morte do corpo físico por si só não transforma ninguém. Ninguém vira anjo, querubim, santo, apenas porque desencarnou. Não, gente. Somos lá o que somos aqui. Por isso da importância da nossa melhora enquanto estivermos aqui neste planetinha. As mudanças, no sentir, no pensar, no agir,
elas acontecem de acordo com o esforço de cada um de nós, após nós refletirmos sobre nós. O que é essa reflexão que nós fazemos? Podemos entender. É olhar para dentro de nós, verificar quem somos. Temos qualidades? Com certeza, se estamos aqui hoje, temos várias qualidades. Mas temos também muitas negatividades. Senão, já estaríamos em esferas bem mais elevadas, em mundos muito mais evoluídos. Mas se estamos num planeta de provas e expiações, é porque ainda somos muito imperfeitos. Então, essas reflexões que nós temos que fazer sobre nós mesmos, né? E analisando as nossas ações e reações no viver do dia a dia, aqui ou no além, nós vamos despertar no mundo espiritual como realmente nós somos, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Então não podemos jamais esquecer disso, da necessidade da nossa transformação. Nessa encarnação é possível transformar tudo? Não. É muito difícil, mas nós temos que mostrar que já estamos próximos do caminho do bem. Já estamos trabalhando as nossas negatividades para que nós possamos chegar mais rápido possível num patamar mais elevado. Então, eu falei de sintonia, falei de vibração. Então vamos ver o que é isso. O que é essa lei de sintonia? Ela é a base, a sintonia, ela engloba o quê? O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós agimos, tudo isso compõe a nossa sintonia vibratória, que são como ondas de rádio, né? que se sintonizam com frequências específicas. Então os espíritos se agrupam e permanecem em regiões no plano espiritual que corresponde à vibração de cada um deles. Então, a minha vibração sendo negativa, eu vou estar agrupado com espíritos da mesma energia, dessa negatividade. Então, por isso, da importância da nossa melhora, nós prepararmos. É difícil dizer isso, mas nós devemos preparar todos os dias para o desencarne. Porque a vida real não é a vida da Terra. Aqui é a vida passageira. Aqui vamos ver lá na frente que a Terra ela pode ser uma escola, um hospital e até mesmo uma penitenciária que devemos passar por aqui para atingirmos o nosso objetivo. Então, vamos cuidar da nossa vibração, da nossa frequência vibratória, de como estamos vivenciando o nosso dia a dia. Então, nós podemos distinguir lá no mundo espiritual os diferentes estados da alma na erraticidade, pelo que nós falamos há pouco. Vamos agrupar com aquilo que somos. Aí, por isso que os umbrais ainda estão cheios de espíritos sofredores, apegados à matéria, rancorosos, vingativos, que estão querendo obsediar pessoas. Mas é um estado definitivo? Jamais. É um estado temporário também, que vai depender muito da pessoa, do espírito, ele chegar num ponto de pedir ajuda e querer realmente se modificar. Mas só que isso pode acontecer agora conosco aqui. Nós nos prepararmos e já temos construindo o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia de acordo com aquilo que nós estamos já trabalhando na nossa melhora. Então, quais são os estados no plano espiritual? Primeiro, nós temos os espíritos superiores, felizes, que são aqueles que, depois de muitas existências de aprendizado e na prática do bem, alcançaram já um elevado grau de pureza e sabedoria. Na erraticidade, eles habitam regiões luminosas, de paz e felicidade, e não tem como explicar de tão bom que é. Dedica-se a auxiliar os espíritos menos evoluídos e a orientar a encarnação de almas em progresso e participam da harmonia universal. São co-criadores,
trabalha com Cristo. Sua percepção da realidade espiritual é clara e sua influência é sempre benéfica. Depois tem os espíritos em processo de purificação ou em transição. Esses se encontram em um estado intermediário. Podem ter se desprendido de vícios e paixões grosseiras, mas ainda carregam resquícios de imperfeições. Então, na erraticidade, eles passam por um período de reflexão, arrependimento e reparação dos seus erros. Podem experimentar sofrimento moral, mas também vislumbram a possibilidade de um progresso já vendo esse progresso. São frequentemente assistidos por espíritos mais elevados que os auxiliam na sua jornada. E também nós temos a outra faixa, que são os sofredores e os imperfeitos. Quem são esses espíritos? São aqueles que durante a vida terrena se apegaram a vícios, cultivaram sentimentos negativos de ódio, egoísmo, inveja, ressentimento. Eles se encontram então em regiões mais densas, escuras do plano espiritual. Sofrem as consequências das suas próprias imperfeições, experimentando angústia, remorso e, em alguns casos, a influência de outros espíritos em sintonia com seu estado vibratório. Olha a importância, gente, disso aí. E temos também, não podemos deixar, os espíritos perturbados ou obsediados. São aqueles que, por suas próprias imperfeições, ou pela influência de outros espíritos maldosos, malévolos, encontram-se num estado de grande perturbação mental e emocional. Podem estar obcecados por ideias fixas, desejos não realizados ou pelo desejo de vingança. Estão cheios. E esses espíritos podem nos influenciar? Sim, de acordo com o que nós pensamos. Quando nós estamos mergulhados na raiva, no ódio, no rancor, todo pensamento negativo, automaticamente nós encarnados nos conectamos com esses espíritos malévolos que passam a ter uma simbiose, eles nos influenciando para que nós não pudéssemos conseguir sair disso aí. Por isso a importância daquilo que Jesus nos disse, vigiar e orar. Isso é fundamental para a nossa... Vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que nós possamos ficar livres dessas influências negativas. Existem também os espíritos que acontecem, estão num sono letárgico, são como se estivessem não acordados, entre aspas, estão semi-mortos no mundo espiritual, entre aspas, só para entender. São, após uma morte traumática, espíritos muito materializados, um período onde o mal está muito dentro, eles têm um sono chamado letargia, até como forma de proteção. Às vezes tem tantos inimigos no mundo espiritual querendo vingança, que eles são colocados sob proteção e ficam durante muito tempo, podem por pouco ou muitos e muitos séculos, às vezes, sob proteção, até que estejam em condições de serem despertos, de serem despertados. Então, aí sim, começa então a sua preparação na erraticidade realmente. Então, o que acontece nesse período? Para a gente encerrar, é importante a gente ressaltar que a erraticidade, como disse há pouco, não é um lugar estático. Os espíritos se movem, aprendem, interagem, auxiliam uns aos outros e se preparam para novas encarnações. A comunicação entre os diferentes planos e entre os espíritos é constante, embora a clareza e a intensidade dessa comunicação dependam do nível vibratório de cada um. Eu aconselho vocês, espíritas e não espíritas, hoje é fácil estar na televisão, no streaming que tem lá, Nosso Lar. Assistam, depois que falamos a respeito disso aqui, assistam Nosso Lar. Vocês vão ver a ideia de um espírito que, quando desencarna, aonde ele vai, de acordo com o seu estado vibratório, como pode acontecer para ele sair desse estado, e vocês vão ter uma noção boa, lógico, um pouco romanceada, mas com um fundamento muito bom, que vocês vão entender bem o que é o plano espiritual, ok?
Deduzindo isso, nós podemos chegar numa conclusão muito séria. Como é importante a nossa vida aqui na Terra. Quando nós compreendemos os diferentes estados da alma na erraticidade, reforça muito a nossa jornada terrena. As escolhas que fazemos, os sentimentos que cultivamos e as ações que praticamos moldam o nosso estado vibratório e, consequentemente, nossa experiência no plano espiritual após o nosso desencarne, ou seja, a morte física. Então, a busca pelo aperfeiçoamento, a prática da caridade, o desenvolvimento de sentimentos nobres são os caminhos para uma erraticidade mais feliz e para futuras experiências mais elevadas. Quando voltarmos novamente, já estaremos bem mais preparados, com certeza. Em resumo, podemos então, finalizando, que a erraticidade é um período dinâmico e diversificado, onde a alma experimenta as consequências das suas escolhas e continua sua jornada evolutiva em diferentes estados de consciência e vibração, sempre sob a proteção das leis divinas de justiça e de amor. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje a respeito. O ideal é que vocês possam ler o Evangelho, esse item, vocês vão entender bem. A gente vai vendo que nós estamos sempre, cada um está no plano espiritual ligado aos sentimentos, emoções, ideais, ações que vivenciaram quando encarnados. O que somos aqui levaremos conosco, pensem nisso. Já disse há pouco, ninguém torna-se um anjo só porque desencarnou. Não. Como podemos ajudar? Nós, aqui da Terra, ajudar os nossos queridos amigos que se foram? Podemos ajudá-los? Com certeza. Muito podemos. Vibrando amor para eles, vibrando amor por eles, gratidão para eles. Esse bálsamo é a melhor oração que fazemos por aqueles que necessitam no plano espiritual. Eles vão receber essa luz que vai ajudá-los a despertar mais rápido para aproveitar o período da erraticidade, o período que eles estão aguardando a nova encarnação, já se preparando, fazendo o seu planejamento reencarnatório, já sobre novos horizontes, novas observações que eles fizeram. Então, nós precisamos, principalmente, mandar luz para aqueles que são nossos inimigos, que precisam de luz, de paz. Mandar luz de perdão para aqueles que nos magoaram. Pedir perdão para aqueles que nós magoamos. E, sobretudo, gratidão a todos. Sempre é bom agradecê-los. É a melhor oração, é a melhor prece que fazemos por aqueles que estão no plano espiritual. Sobretudo aqueles que estão ainda em lugares sombrios, necessitados de luz. E nós temos essa capacidade de fazer isso. Por quê? Porque quando nós vibramos, nós oramos, a prece abre a nossa visão espiritual, podemos dizer assim, e estaremos também aptos para receber luz dos espíritos superiores, que irão nos fortalecer. Quanto mais doarmos luz, mais luz recebemos. É a lei. É assim que funciona. Vamos fazer o bem. Esse é o nosso objetivo. Porque somos seres em desenvolvimento. Somos autoeducáveis. Somos perfectíveis. Nós temos condições de transformar a nossa casa psíquica, sempre melhorando-a. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, com muito carinho, pensem nisso. É uma mensagem rápida, que vale a pena. Vamos trabalhar, vamos melhorar a nossa sintonia, não só hoje, mas fazer dela uma constante, melhorando a nossa vibração, para que a nossa sintonia possa ser captada só por espíritos de luz, espíritos bons, que vão estar sempre conosco, nos ajudando. Eliminemos o quanto antes as negatividades mais terríveis que temos ainda. Vamos olhar para dentro de nós. Somos pessoas rancorosas, somos pessoas intolerantes, somos pessoas que não perdoam, somos pessoas que só condenam. Vamos ver. Vamos fazer a nossa
autorreflexão, para que a gente possa caminhar um dia de cada vez e sempre dando um passo certo, pode ser lento, mas que seja constante rumo à nossa melhora espiritual. A todos vocês, um grande abraço, que Jesus esteja com vocês, muita paz, harmonia, é o que eu desejo a todos e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Um grande abraço.